Olá pessoal, aqui é o Márcio Perucci da Compre Rural. Nós estamos aqui com o Mauri Dort, que é coordenador de produtos do Gene Plus. Vamos bater um papo hoje sobre o GP Beef, que é um produto do Gene Plus que vem agregando aos rebanhos comerciais brasileiros. Olá Mauri. Tudo bem, Márcio? Tudo bom? Obrigado, prazer estar aqui. Primeiro eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre o seu trabalho aqui, Claro. O que você vem fazendo para a pecuária brasileira. Claro, Márcio, eu trabalho no Gene Plus já há 10 anos e mais recentemente eu assumi essa coordenação de ações e produtos, especificamente na minha área das raças taurinas e compostas que o Gene Plus trabalha. E são muitas, né? Muita gente acha às vezes que o Gene Plus só trabalha com Nelore ou com raças zebuínas, mas a atuação do Gene Plus em melhoramento ela é muito ampla. Nós fazemos um programa de melhoramento genético, para você ter ideia, do Caracu, do Senepol, Hereford, Braford, Canchim, Brangus. Então tem muita coisa, a gente atua bastante, não só nas raças zebuínas, o Nelore principalmente, mas também em todas essas outras raças. Bom, primeiro o Gene Plus é um programa da Embrapa, gado de corte, para melhoramento genético. Então é a forma da Embrapa de fazer extensão e melhoramento genético, de levar os conhecimentos e tecnologias que são desenvolvidos aqui na Embrapa para que isso chegue até o produtor. Legal. Então, em melhoramento genético, o Gene Plus é a forma do conhecimento gerado pela Embrapa chegar no campo, chegar ao produtor e fazer com que isso vire produção, fazer com que isso vire carne. Isso é fundamental e importante. Não adianta ser gerado conhecimento, mas esse conhecimento não chegar até o campo, não está viável para o produtor. E o Gene Plus faz isso, consegue transformar essas tecnologias. E ainda mais, né, Mauri, que a gente tem o Brasil é um país continental. Exato. Então, fazer esse tipo de tecnologia chegar a todos os rincões do Brasil é um negócio extremamente complicado. E até por ter essa filosofia que nós trabalhamos hoje com todas essas raças que eu falei. Então, para de fato isso estar disponível para o maior número de criadores possíveis. Tá? No Brasil e fora. Nós temos criadores também no Paraguai, Bolívia, Uruguai, Estados Unidos. Então, é um campo muito grande, fazendo com que essa informação que é gerada dentro da Embrapa chegue ao produtor, chegue à produção de carne e o foco, o objetivo é o seguinte, fazer o criador ganhar mais dinheiro. Muito bom. É só isso. Esse é o ponto que interessa, é nisso que a gente trabalha. E só aproveitando essa demanda que você falou, né, que às vezes você pega alguns países que é polarizado em algumas raças, né? Uhum. E no Brasil, cada região do país, a gente trabalha com raças específicas. Claro. Um programa que vem com esse intuito, trabalhar com todas as raças, entender as demandas do produtor. Né? Entender a necessidade do mercado, de cada mercado em específico. Cada mercado tem uma necessidade de um produto. E a gente tem que entender isso e transformar e fazer melhoramento para atingir esse mercado. Então, de fato, é complicado, mas o Gene Plus consegue fazer isso muito bem. O Gene Plus é um dos principais programas de melhoramento genético do Brasil e o Mauri vai falar um pouco sobre quais foram os produtos criados a partir do Gene Plus. Isso. Na verdade, são 3 grandes produtos que nós temos para chegar até o criador, para chegar ao produtor de carne. O primeiro produto é o padrão, é o Gene Plus padrão para as raças puras. Então, o criador que cria Nelore registrado ou o criador que cria Senepol registrado, ou Caracu ou Canchim, e ele vai fazer parte do melhoramento genético, então ele entra nesse programa que nós chamamos de Gene Plus padrão, que foi o primeiro produto nosso. O Gene Plus foi criado para atender esse criador. O segundo produto que nós temos hoje, e é uma demanda grande de mercado, o mercado vem se transformando, é o Gene Plus CIP, Certificado Especial de Identificação e Produção. O Gene Plus é uma entidade de melhoramento credenciada pelo Ministério para poder fazer esse trabalho de CIP nos rebanhos que ingressam no Gene Plus. Não só no Nelore, tá? Nós temos, por exemplo, nós atendemos um criador de Caracu no Mato Grosso que tem um projeto CIP específico para ele. Então o CIP tem essa característica, ele pode ser trabalhado em diversos grupos genéticos, tá? em diferentes raças, principalmente no Nelore. Então hoje o Gene Plus tem 2 grupos de criadores que trabalham no CIP. E o terceiro produto que nós temos é o GP Beef. É um produto relativamente novo, mas ele surgiu, Márcio, de uma demanda grande do mercado, uma demanda grande dos criadores, que sempre nos questionaram o seguinte:
O GenePlus trabalha muito em cima dos criadores de genética, dos produtores de genética, né? Do criador que vai produzir um touro para a central ou do criador que vai produzir um touro que vai ser vendido para produzir carne. Mas nós nunca atuamos especificamente no produtor de carne, né? No criador que utiliza a genética para produzir carne, seja para vender bezerro ou seja para fazer o ciclo completo. E o GPBIF vem para suprir ponto que não estava atendido pelo programa, exatamente fechando o ciclo todo. Então a gente consegue trabalhar hoje, desde o criador que produz genética, que está na ponta da pirâmide, até o criador que está na base da pirâmide produzindo carne, utilizando essa genética e produzindo carne. O GenePlus foi criado para isso, para atender esse criador que produz carne, que produz bezerro de corte, seja animal Nelore ou também animal cruzado, utilizando de cruzamento industrial. Mauri, para o pessoal se ambientar um pouco sobre o GPBIF, se você pudesse encaixar os tipos de produtores que vocês querem atingir, no caso do GPBIF, quais tipos de produtor hoje? Por exemplo, a gente fala muito sobre boi de boiada. Uhum. Eu queria que você falasse sobre os tipos de produtor que vocês vão encaixar nesse produto do GenePlus, para quem estiver ouvindo a gente, tentar se encaixar ali. Opa, claro, eu posso me encaixar nesse programa. O Márcio, não é mistério para ninguém. Para você conseguir produzir bem, você tem que atender alguns requisitos. Não adianta você ter genética e não ter pasto. Não adianta você ter genética e não ter sanidade. Não adianta você ter genética e não ter manejo. Então, o que eu quero dizer com isso? Para o criador poder tirar proveito da melhora na genética no seu gado, ele precisa primeiro trabalhar a questão de pasto, ele precisa primeiro trabalhar a questão de manejo reprodutivo, né? Ele precisa trabalhar a questão de sanidade. Para o criador de carne, para o produtor de bezerro de corte ou para o produtor que faz o ciclo completo, tirar proveito da melhora na genética no seu rebanho, ele precisa atender esses pontos. Quando o criador consegue atender isso, ele vai fechando aquelas torneirinhas lá que estão tirando do sistema dele, que estão fazendo ele perder dinheiro. Quando ele consegue acertar isso, né, quando ele consegue passar uma seca bem, ter uma vacada num score razoável, que possibilite ela emprenhar logo no início das águas, quando ele consegue ter uma estação de monta, quando ele tem a questão de escrituração zootécnica, quando ele anota, quando ele tem os dados de produção do gado, quando ele sabe quais são as vacas que emprenharam, quais são as que falharam, quando ele sabe qual é o peso dos bezerros de desmama, né, quando ele tem isso anotado, o GPBIF, o programa GenePlus, tem condição, consegue, a partir dessas informações, dizer para ele o seguinte: olha aqui, essas aqui são as melhores matrizes que você tem, essas aqui são as piores, essas aqui são as melhores novilhas suas, essas aqui são as piores, vamos selecionar esse gado, vamos trabalhar, vamos descartar essas vacas que são ruins, vamos pegar essas novilhas que são cabeceira e vamos melhorando essa vacada. Com isso ele vai tirar proveito da genética. Além disso, vamos usar sêmen desses touros aqui, se ele faz inseminação. Sabe por quê? Porque esse touro aqui vai conseguir fazer você produzir mais. Esse touro tem um diferencial que seus bezerros vão ser mais pesados. Pesado. Entendeu? A carcaça desses bezerros vai ser melhor. Ou vai ser melhor, e se você faz o ciclo completo, esse boi que você vai produzir, que você vai bater, vai pesar mais e vai ter acabamento mais cedo. Você vai entender os processos que tem dentro da fazenda do pecuarista, e aí depende, né? Vamos imaginar o seguinte cenário: o cara só faz cria, você vai indicar um tipo de genética. Se o cara faz o ciclo completo, você vai indicar um outro tipo de genética, que são diferentes nesse ponto, você trabalha mais ou menos nesse sentido. É claro que o criador que ele vende o bezerro, esse bezerro uma hora vai virar um boi de corte, ele vai ser abatido. Então a gente tem sim que pensar no ciclo todo, tá? Não podemos esquecer isso. Mas sim, de acordo com o objetivo do criador, de acordo com a realidade dele de pasto, de manejo, de nutrição, nós conseguimos direcionar uma genética que é mais indicada ou menos indicada para ele. Seja via inseminação ou seja via touros. Então, se ele faz inseminação artificial, se ele consegue fazer, tem condição da fazenda para fazer, ótimo. Se ele não faz, ele vai precisar comprar touro. Ele vai precisar repor a tourada dele. E aí nós vamos trabalhar a reposição dessa tourada, buscando uma tourada, ajudando ele a identificar uma tourada que faça com que ele ganhe mais dinheiro.
Como? Introduzindo uma genética que interessa para o sistema. O que a gente percebe hoje em dia são dois vieses assim dentro da pecuária. O cara que trabalha estritamente com zebu e o pessoal que vem fazendo cruzamento. Esse cara que faz cruzamento, ele precisa da fêmea. Claro. E normalmente essa fêmea é uma fêmea zebu. Uhum. Eu queria saber como é que vocês trabalham essa questão quando o pecuarista chega até vocês e fala, olha, eu trabalho com cruzamento. Qual que é o processo para reposição de fêmea? Como vocês indicam esse cruzamento? A gente fazendo esse trabalho, a gente consegue gerar informação. Informação é essencial para a gente poder tomar decisão. Então, primeiro, sim, a gente consegue atender o criador que trabalha só o Nelore puro, o Nelore produzindo Nelore, Sim. mas também conseguimos atender muito bem esse criador que faz cruzamento industrial. Esse criador também precisa de uma ajuda e de uma assessoria nesse ponto. Fazendo cruzamento ele vai ter um ganho? Vai. Mas a gente precisa, primeiro, saber direcionar muito bem a genética que ele vai pôr nesse cruzamento. Touro de determinada raça, tem touro bom e touro ruim em qualquer raça. Qualquer raça. Não é porque está em central que é bom. Pelo contrário, em central tem touro bom e tem touro ruim. Então a gente consegue ajudar ele a identificar isso. Segundo, ele vai precisar de reposição. Para ele fazer reposição, ou ele compra a reposição, ou ele direciona uma parte das vacas dele para produzir reposição. Para parir de Nelore. Que parte? A melhor. A melhor. A cabeceira. Como é que ele sabe qual que é a cabeceira? Com informação. Então, é um detalhe, mas é importantíssimo. E o programa consegue atuar nisso. Atuar no criador que trabalha uma genética, uma raça só, Nelore produzindo genética, Nelore produzindo Nelore, mas também dentro dos criadores que adotam o cruzamento industrial, fazer isso da melhor forma possível, tá? E da forma mais inteligente possível, e o programa consegue fazer isso. Uma outra coisa que eu queria salientar é que o programa ele entra quando vários gargalos já foram fechados, várias torneiras de desperdício dentro da fazenda já foram fechadas. É muito importante que você tenha nutrição. E uma nutrição, mas não é uma nutrição, nós não estamos falando de nada exagerado, nós estamos falando simplesmente de algo seguinte. Como é que é fácil enxergar uma nutrição bem feita na fazenda? Passagem da seca. Como é que suas vacas estão passando na seca? Suas vacas estão morrendo? Se as suas vacas estão morrendo, você precisa fazer alguma coisa para melhorar isso. Toda fazenda sofre na seca porque não tem milagre. Suas vacas estão passando a seca e estão emprenhando logo no início das águas. Esse é um critério importante para você saber conseguir, para o criador conseguir identificar como é que ele está em relação a esse ponto. Segundo ponto, sanidade. Mas quando a gente fala sanidade, é um negócio muito amplo. Quer ver um ponto indicativo de sanidade? Mortalidade de bezerro. Quanto você tem de mortalidade de bezerro? De cada 100 bezerros que nascem, quantos morrem? Quantos chegam a desmama? Se 80 estão chegando a desmama e 20 estão morrendo, esse gargalo, essa torneirinha, ela não está fechada, ela está aberta e bastante aberta. Então, é importantíssimo isso. O criador só consegue tirar proveito da genética quando ele fecha esses outros gargalos que estão, quando ele fecha essas torneiras que estão abertas para trás. E genética não é salvação da lavoura. Não é. O cruzamento industrial na década de 80 foi muito vendido como a salvação da lavoura. E todo mundo viu o que aconteceu, todo mundo viu os resultados que tiveram. Muito, às vezes, de se utilizar a genética errada, né? Usar uma genética que não estava adequada ao sistema de produção. Animais que ganhavam muito peso e às vezes não davam acabamento, chegava a carcaça seca no frigorífico. E além disso, genética que não estava adaptada ao ambiente. Genética muito exigente em comida, em pasto, em nutrição, e era uma comida que a propriedade, a fazenda não estava estruturada para fornecer. Então, esse animal cruzado, às vezes acabava sendo pior do que um animal Nelore com Nelore. Então, de fato, genética não faz milagre, mas a genética é uma ferramenta importante e essencial para o criador conseguir produzir mais e ganhar mais dinheiro, desde que usada da forma correta. O que o programa GenePlus e o GPBIF faz é isso, é orientar o criador para que isso seja feito da melhor forma. Mais uma vez, com foco de fazer o produtor produzir mais, gastando menos e ganhar mais dinheiro com isso. O pecuarista, de modo geral, ele quer ser polivalente e querer entender de tudo. Eu penso que quando você
trabalha com empresas, parcerias, consultorias que possam contribuir dentro da sua fazenda, consultoria especializada, possa fazer esse trabalho de melhoramento genético dentro da fazenda, ele é muito importante. Isso está acontecendo, Márcio. A gente está vendo isso, a gente está vendo, inclusive, pelo número de assessorias que tem crescido. O número de assessorias voltado para a parte de pecuária tem aumentado. Isso é ótimo. Isso tem acontecido porque a demanda do campo está chegando. O criador está sentindo essa necessidade. E o criador que usa essas assessorias, não só na parte de genética, mas assessorias na parte de pastagem, na parte de nutrição, na parte de reprodução, por exemplo, ele tem conseguido produzir mais. Então o mercado entende isso, o produtor entende isso. E se a gente tem assessorias especializadas em reprodução, em manejo, em pastagem, e o criador tira proveito disso, exatamente, assessoria em genética é mais um ponto. Então, eu até acho que o criador deve buscar entender tudo, a sua forma. O criador deve buscar conhecimento, deve trabalhar isso, deve buscar isso incessantemente, de uma forma constante. Mas, veja, nós temos a Embrapa por trás disso, pondo no mercado um produto para ajudar o criador. Por que ele não vai se valer disso? Por que ele não vai usar isso em benefício próprio? Ele deve fazer isso. Exatamente. E isso está acontecendo, a gente está vendo isso no mercado. Para quem estiver interessado em ter assessoria no GPBIF, poder implementar esse tipo de consultoria dentro da fazenda dele, quais seriam os primeiros passos que ele deve tomar? Márcio, o primeiro passo que ele deve tomar é entrar em contato com a gente. Liga para a gente nos telefones que ele está vendo isso, ou então acesse o site do GenePlus. Tem bastante coisa lá, tem bastante informação. O criador vai conseguir se orientar um pouco por lá, mas nada melhor do que ligar para a gente e bater um papo. Estou eu aqui para atender, está o Paulo Nobre, que é o nosso gestor, está o Leonardo Neto, que é o nosso coordenador para as raças zebuínas. Então, qualquer um de nós tem condição de atender esse criador da melhor forma e enxergar qual que é o produto que melhor se adapta, que melhor atende esse criador. Se ele vai de acordo com o objetivo dele, de acordo com a necessidade dele. Então nós temos uma equipe para atender esse criador, conhecer a realidade dele, né? Conhecer qual que é a situação da fazenda, qual que é o tamanho do rebanho, o que ele quer com a pecuária, o que ele quer fazer com a pecuária, e daí direcionar um trabalho específico para ele. Esse é um ponto marcante do GenePlus. A gente trabalha os criadores de forma individualizada. Tá? Claro, a gente consegue inserir eles dentro de um contexto maior, mas cada criador é trabalhado de uma forma individualizada, porque o criador cada criador é diferente. Porque cada fazenda é diferente, cada rebanho é diferente. São cenários diferentes. São cenários diferentes. Então a gente precisa disso. A gente primeiro precisa bater um papo com ele, conversar, conhecer a situação dele e daí direcionar um trabalho. Mas o GenePlus, a Embrapa está de portas abertas para atender todos os criadores que queiram fazer melhoramento, que queiram melhorar a genética, que queiram evoluir na pecuária de gado de corte. É muito importante nesse momento, né, que nós estamos vivendo no país, que o Brasil está exportando mais carne, o Brasil está abrindo novos mercados, a China está por aí. Eu queria que você, Mauro, vendesse o GenePlus de forma assim, de quão importante é hoje de você produzir mais carne para o Brasil, para aumentar a produção do pecuarista e para aumentar a demanda e a oferta de carne no mundo. A nossa missão como país é produzir carne e abastecer esse mundo, né? O produtor, ele tem sustentado esse país já há muito tempo. Bastante tempo. Não só o pecuarista, mas o agricultor. O pecuarista e o agricultor têm sido os responsáveis por levar esse país nas costas já há bastante tempo. Isso é muito mérito do produtor. O produtor é um lutador e ele gosta disso, ele ama isso, é isso que ele sabe fazer. E a nossa missão é essa. A missão Brasil hoje é sustentar uma boa parte do mundo. E para isso, nós precisamos produzir mais, em menos área, e com uma melhor qualidade e gastando menos. Você vê que nada disso é fácil. Nada disso é fácil. Mas nós temos conhecimento para fazer isso. Nós temos primeiro um produtor que é um valente, né? que é um lutador, um batalhador e que vai atrás disso. Nós temos conhecimento
Nós temos uma empresa de pesquisa gerando conhecimento para a gente conseguir fazer isso. Então nós temos tudo, e nós temos área. Nós temos um país fantástico, com clima fantástico, com extensão de terra e qualidade de solo. Então está tudo na nossa mão. Nós precisamos aplicar conhecimento. Tá? Nós começamos essa entrevista falando da função do GenePlus. Conhecimento chegando no produtor. Conhecimento gerado no órgão de pesquisa, chegando no campo e fazendo as coisas serem melhores. Tá? Um detalhe importante, não é só produzir mais. Uma coisa que o mercado tem demandado para a gente cada vez mais é produzir com mais qualidade e com mais sustentabilidade e com mais responsabilidade social. Essa conta só vai ficando mais difícil, mas a gente está aí para isso. A gente está aí para trabalhar junto com o produtor e chegar nesse objetivo. Um dado recente mostra que o Brasil produz 1/5 dos alimentos no mundo inteiro. Você percebe a importância que o Brasil tem no cenário mundial. Claro. E todos esses pontos que você levantou, bêntar animal, sustentabilidade. O mundo demanda por isso hoje em dia. E o mundo está olhando para nós sobre essa ótica. Sobre essa ótica, exatamente. O mundo está conferindo se nós estamos fazendo dessa forma. E você percebe que bem-estar animal e sustentabilidade são dois assuntos que o pecuarista já entende, já aplica na fazenda dele e vem melhorando dia a dia. Sim. E esse tipo de abordagem que a gente está aqui na Embrapa mostra como vocês da Embrapa estão acessíveis ao pecuarista, ao agricultor. Então fica aqui o convite, nós vamos deixar os telefones aqui. Se você quiser saber mais sobre o programa do GPBIF, conversar com o Mauri, conversar com o Paulo Nobre, Léo Neto, Leonardo, Gilberto Menezes. Isso, todo esse pessoal está aqui para atender você e fazer você produzir mais e melhor. Um forte abraço. É isso. Abra a porteira da sua fazenda para as tecnologias da Embrapa. Nós estamos aí para isso. Obrigado a todos vocês e um abraço.